Graça e paz, meus irmãos. É um prazer imenso estar com você novamente. Um bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse domingo. Que seja um domingo abençoado, um domingo feliz, um domingo de paz na sua vida, não é? Hoje é mais um dia que nós estamos juntos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Então, dirija seus pensamentos nesse dia para Deus, para as coisas de Deus. Reserve um tempo mais para estar focado nas coisas do alto, né? E que nós tenhamos aí um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós estamos conversando aí durante esses domingos, já são vários domingos que nós temos falado sobre oração, que nós temos caminhado aí numa jornada em oração, numa jornada de oração, e hoje eu quero conversar mais um pouquinho com você sobre esse tema, um tema tão importante, um tema tão atual, e um tema que é tão profundo e que tem muitas coisas a serem ditas, muitas coisas para nós aprendermos, um tema que eu acredito que não se esgota e nós sempre temos a aprender, né? Então, nessa série sobre oração, nós temos descoberto que a oração ela é relacionamento com Deus, nada mais é do que relacionamento com Deus, e que através dela nós temos acesso ao mundo espiritual. A oração é a chave que abre as portas do mundo espiritual, e também através da oração nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós aprendemos que Deus se agrada da oração da fé, da oração confiante, e que responde às orações de acordo com a sua vontade. E ainda aprendemos que muitas vezes não somos atendidos porque oramos para os nossos próprios deleites, indo contra os atributos de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre o Espírito Santo e a oração. Então nós temos muita coisa a aprender sobre oração, mas com certeza esse assunto, como já disse, nunca será esgotado, porque a oração ela tem tudo a ver com o querer e tem a ver com o querer buscar mais a Deus em nossa vida. Então quanto mais nós queremos de Deus na nossa vida, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós queremos orar, mais nos aproximamos de Deus e mais intimidade ganhamos com isso. Então a ideia é essa mesmo, né? Quanto mais intimidade nós temos com o Criador, quanto mais intimidade quisermos ter com o Criador, mais vamos orar, mais vamos buscá-lo em oração. Então, quanto mais buscamos, mais aprendemos com o próprio Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós desejamos e queremos e nos esforçamos para estar próximos dele, mais nós aprendemos com ele mesmo e a seu respeito. Por isso, é importante gostar de orar. É importante querer orar, e nós precisamos gostar da oração, precisamos gostar de orar, precisamos gostar de estar na presença de Deus. E é interessante que nós notamos que nos cultos de oração, de um modo geral, os cultos de oração nas igrejas são os cultos que têm uma frequência menor, são menos frequentados. Quando deveriam ser os cultos mais frequentados, os cultos mais cheios. Mas, na verdade, muita gente não gosta muito dessa dinâmica da oração, e nós precisamos avançar nisso, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos gostar de orar, precisamos gostar de estar na presença de Deus e desejar isso. Nós precisamos estar ansiosos pelo momento de estar a sós com Deus, precisamos estar ansiosos pelo momento de estar ali em comunhão somente com Deus e fazer isso com determinação. Exatamente, com determinação, com força de vontade e com força mesmo, com força total. Então, a nossa oração, ela já começa antes mesmo do nosso abrir de boca. Antes mesmo de abrirmos a boca, ela já começa, muito antes. Começa antes de estarmos naquele local que foi separado, começa antes do horário que foi marcado. Ela começa com a necessidade e com a disposição interior, com a nossa disposição interior de passar um momento com o Criador. Então isso independe do local, independe do horário, mas tem tudo a ver com a nossa intenção, com o nosso desejo de passar um momento com o Criador. Então muitas pessoas
Muitas pessoas dirão nesse momento que não sabem orar ou que não conseguem passar um tempo satisfatório em oração. Não sei se você já teve aquela impressão, mas você já teve aquela impressão de estar orando por muito tempo e ali já exausto, já cansado de orar, e quando terminou e olhou para o relógio, viu que a sua oração durou apenas 5 minutos? Já aconteceu isso com você? Então, acredito que muita gente já passou por essa sensação, já teve a sensação de passar mais tempo se convencendo a ir à oração, a ir orar, do que orando propriamente. Esse é o resultado que muitas vezes nos deixa frustrados. Muitas vezes nós ficamos frustrados, nós ficamos abatidos, porque nós passamos todo um tempo achando que fizemos muita coisa, e quando vamos ver, nós não usamos nem 1/3 do tempo que nós pensamos que usaríamos, né? Isso acontece devido à nossa luta contra a carne. O nosso corpo, a nossa natureza que é pecaminosa, e essa natureza que é pecaminosa não deseja que nós passemos tempo falando com o Senhor. E é interessante, mas a Bíblia fala que a carne e o Espírito travam uma luta, não é? E essa luta contra a carne justamente ela se dá também nesse campo, no campo da oração. A nossa carne, o nosso corpo, a nossa inclinação que é pecaminosa, não quer que nós passemos tempo falando com o Senhor. E é por isso que quando nós vamos orar, vários pensamentos surgem na nossa mente. O ouvido fica aguçado e nós conseguimos ouvir tudo o que está acontecendo à nossa volta, e isso vai tirando a nossa atenção, vai nos levando para outro lugar. E quando nós vamos orar, vários pensamentos surgem na nossa cabeça, vários afazeres, várias coisas que nós temos que fazer, coisas que deixamos de fazer, e aí nós vamos então, algumas pessoas sentem sono e vão ficando cansados e vão sentindo sono, e até se dorme no período da oração. Tem gente que vai orar quando deita e quando acorda no outro dia fala amém, né? Porque dorme naquele tempo da oração, e isso acontece mesmo. Agora, tudo isso faz parte da nossa luta contra a carne, da nossa luta contra a nossa natureza. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7,19: o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu quero, esse faço. Agora, imagino a frustração do apóstolo Paulo frente a esta constatação. E com certeza isso se aplica à disciplina espiritual e na questão do relacionamento com Deus. É também por esse motivo que o Espírito Santo, ele exerce o seu ministério entre nós e diante de Deus. É justamente nesse espaço que entra o Espírito Santo, é justamente nesse espaço que vem o Espírito Santo de encontro à nossa fraqueza e nos apoia e nos ajuda. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja aqui o trabalho do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo sabe da nossa luta e sabe da nossa fraqueza na hora de orar. Ele sabe de toda essa nossa dificuldade, então ele sabe que nós temos essas fraquezas e essa dificuldade de nos apresentar diante de Deus para esse momento particular, esse momento de devoção. E Ele está conosco. Essa é a boa notícia. O Espírito Santo, ele está conosco. É isso mesmo. O Espírito Santo, ele está conosco no momento da oração. Ele está com você quando você está ali sozinho no momento da oração, colocando palavras em nossa boca, intercedendo junto ao Pai e de uma maneira toda especial para que as nossas orações sejam respondidas. Você já pensou nisso? Você já pensou que se nós temos no Espírito Santo um amigo tão especial e próximo, disposto a nos ajudar nas fraquezas e interceder por nós junto ao Pai,
nós podemos também pedir a Ele que nos ajude neste momento tão importante? Já parou para pensar nisso? Porque se Ele está ao nosso lado, por que nós não podemos contar com Ele de uma maneira mais efetiva nesse momento? Nós não só podemos, como nós devemos pedir a Ele que nos ensine a orar. E pedir também a Ele que nos ajude nesse momento, tirando os pensamentos diferentes da nossa mente, tirando o sono, neutralizando a ação da carne nesse momento da oração, neutralizando toda a artimanha, toda a ação do inimigo também para nos impedir. São inimigos nossos, né? A nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, o diabo, que é o nosso inimigo, e tenta de todo jeito nos afastar da presença de Deus. Ele não pode nos tirar da mão de Deus, mas ele pode fazer com que nós vamos adiando, protelando, deixemos de ser crentes firmes, crentes fortes, deixemos de estar na presença de Deus, e deixar de estar na presença de Deus é estar enfraquecido, é estar neutralizado. Então ele vai trabalhando nisso e agindo nesse sentido, não é? Então nós podemos e nós devemos pedir ao Espírito Santo que tire todas essas coisas e afaste isso de nós nesse momento de oração. E aí sim nós devemos pedir a Ele que nos ensine a orar. E aí não importa se você tem 1 ano, tem 1 mês, ou tem 50, 60 anos no caminho, se você já é crente, já é cristão, já há 60 anos, que bom, maravilha. Mas nós precisamos pedir a Ele que nos ensine a orar a cada dia mais. E nos dê esse desejo de orar mais e mais. A oração, ela deve ser a prioridade na vida do crente, ela deve ser a prioridade na minha vida e na sua vida. E qual é o grau disso? Essa prioridade deve ser da mesma maneira, da mesma forma que almoçar e dormir são prioridades na vida de qualquer pessoa. Você fica sem almoçar? Você fica sem dormir? Consegue ficar noite sem dormir? Não, quando chega tal horário, larga tudo, jogamos tudo e vamos embora para a cama. Nós não queremos mais nada, apenas o nosso colchão. Colchão, cheguei. E é isso que nós devemos fazer. Essa deve ser também a prioridade da oração na nossa vida. E quando nós passamos a pensar assim, nós passamos então a estabelecer um tempo, estabelecer um período, ser mais sistemáticos nessa questão. Então, nós precisamos realmente pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor que nos ajude nessa área, nesse quesito. E a Bíblia, ela traz muito material, ela fala muito sobre oração, são muitos ensinos, muitos modelos, e nós devemos estudar todos eles, devemos ver como foram feitas as orações, estudar as orações, mas não para copiá-las e também não para repeti-las, mas sim para glorificar a Deus e entender como eram feitas, quais as motivações, como eram usadas as palavras, como era feito, como as pessoas se comportavam na hora da oração, como as pessoas entendiam a questão da oração. E o judeu, ele tinha os tempos determinados para a oração, parava tudo que tinha, se dirigia até o templo 3 vezes ao dia para fazer as suas orações. Então nós precisamos aprender muito e avançar muito nessa questão da oração. Nós precisamos realmente entender essa questão. Mas não existe um manual de oração. Não existe um manual que vai falar para mim e para você, olha, assim, assim, assim. Não existe uma fórmula. Só se aprende a orar orando. Só vai aprender a orar quem orar. E não é lendo livros que nós vamos aprender a orar. Só se aprende a ter comunhão tendo relacionamento. E esta é a proposta da oração. Um relacionamento com Deus. E lembre-se, quanto mais próximo de alguém nós somos, quanto mais juntos de uma pessoa nós somos, mais coisas nós temos a dizer, mais coisas nós temos em comum. E isso vai além do relacionamento pessoal que cada um tem ou está disposto a ter com Deus. Então nós precisamos entender isso, entender que quanto mais nós oramos, mais relacionamento nós temos com Deus.
E vale a pena ter um relacionamento pessoal com Deus. Vale a pena desenvolver um relacionamento com o Criador. Vale a pena ter um relacionamento de caminhar com Jesus, um relacionamento de estar junto com Ele no dia a dia. E Jó dizia que ele achava que conhecia bem a Deus, que conhecia bem ao Senhor, mas depois ele descobriu que agora, depois de tudo que ele passou, ele conhecia o Senhor de relacionamento. E é isso que nós precisamos, esse conhecimento que nós precisamos ter de Deus. Não apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento baseado no que lemos, um conhecimento baseado nas mensagens, nos estudos que ouvimos, mas um conhecimento de relacionamento, de caminhar com Deus ali no dia a dia, de estarmos juntos com Ele no dia a dia. Caminhar dispostos a ouvir, dispostos a falar, dispostos a compreender, um relacionamento completo mesmo. E isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus está disposto a fazer com cada um de nós. Então, isso vai da nossa disposição de ter esse relacionamento com Deus. É uma questão de prioridade na sua vida, ter um grande relacionamento de intimidade com Deus ou não. E essa é a grande questão, o quanto nós queremos de Deus na nossa vida, quanto você quer de Deus na sua vida, quanto você quer dele, o que você espera de Deus na sua vida, e como já foi dito em um desses estudos, quanto mais nós oramos, mais poder de Deus nós temos na nossa vida. E aí a pergunta é, qual é o grau de poder que você quer na sua vida? Não poder para fazer mágica, não poder para as pessoas verem, não poder para ser aplaudido, mas poder de ter a presença de Deus dentro do seu coração e ser instrumento de Deus por onde quer que você ande. Mas ainda existe um grupo de pessoas que entende que por saber todas as coisas, por Deus saber todas as coisas, pelo fato de Deus ser onisciente, nós não precisamos orar, porque Ele sabe do que precisamos e sabe do que queremos. Outras dizem que a vida deve ser uma oração. 24 horas de oração, 24 horas por dia de oração, o respirar, o suar, o andar, o se mover, deve ser uma oração. Então se orgulham em dizer que suas vidas falam mais do que as suas orações, que as suas vidas são orações, que suas vidas são verdadeiras orações e isso basta. E a teoria, a tese, a sua fala chega a ser uma fala bonita, não é? Mas se fosse assim, por que é que a Bíblia fala de tantas pessoas em oração? Por que a Bíblia apresenta tantas pessoas de oração? Quantas vezes que nós nos encontramos com o próprio Jesus nos evangelhos orando, e Ele o fazia em vários lugares, e o fazia de várias maneiras. Jesus orou em segredo, Jesus orou nos montes, Jesus orou em lugares desertos, Ele orou no meio da multidão, Ele orou alto, Ele orou em silêncio. Jesus é o nosso modelo. E nós devemos seguir os seus passos. E se o mestre orou ao Pai, por que nós não vamos fazer a mesma coisa? Por que nós não vamos fazer o mesmo? Vamos orar mais. Peça ao Espírito Santo que o ensine. Comece a orar. A partir de agora, comece a orar mais, comece a orar com esse entendimento de que o Espírito Santo está ali ao seu lado e comece a pedir a Ele que dê direção para você. Comece a orar pelo menos 5 minutos por dia. Faça esse propósito. Comece a orar pelo menos 5 minutos por dia. E logo você verá como as coisas irão mudar e você vai sentir um desejo cada vez maior de orar e orar mais e verá cada vez mais resultados na sua vida e com certeza terá mais da presença de Deus na sua vida. Vale a pena ter uma vida de oração? Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para a gente poder terminar essa parte? Pai querido, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa manhã. Quero te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Quero te agradecer pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, quantas coisas nós precisamos aprender a respeito da oração, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a direção, que nos ensine. Ensina-nos a orar, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Pai, a estar de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos a querer mais de Ti nas nossas vidas, ó Deus. E que a oração
oração esteja presente nas nossas vidas, que nós possamos ser crentes fiéis, crentes firmes, crentes fortes e que entendem a Tua palavra, que conseguem ouvir a Tua voz através da oração. Nós te agradecemos por tudo e nos abençoe nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.